Rapaz, pisquei e hoje já é novamente domingo. Mais uma semana se inicia e com ela novas oportunidades. Mas me diz uma coisa, e se essa fosse sua última semana? O que você faria diferente? Se tivesse apenas 7 dias para viver, quais seriam suas prioridades? Isso muda tudo, não é? Pois bem, Jesus nos deu um alerta muito sério sobre como estamos gastando nosso tempo e se estamos realmente preparados para o que vem depois dele. Agora, uma outra pergunta que vai te fazer refletir. Você sabe interpretar os sinais do tempo? Se olhamos para o céu e vemos nuvens carregadas, sabemos que a chuva vem. Se sentimos calor intenso, esperamos um dia abafado. Mas e os sinais espirituais? Você consegue discernir o que Deus está falando? No episódio passado, falamos sobre o poder da oração para vencer a hipocrisia religiosa. Mas hoje, Jesus aprofunda essa questão. Ele nos alerta que o tempo está se esgotando e quem não estiver preparado será pego de surpresa. Em Lucas 12:1, Jesus nos deixa um aviso. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E sabe o mais impressionante? Ele disse isso diante de uma multidão que se atropelava para ouvi-lo, mas antes de tudo chamou a atenção de seus discípulos para algo que ninguém estava vendo. O perigo de viver uma fé de aparências. Meu amigo, minha amiga, precisamos estar sempre atentos, porque a hipocrisia bate à nossa porta de várias formas. Você já parou para pensar nisso? Aqui é o Dinho falando, e hoje no episódio 68 vamos falar sobre os capítulos de Lucas 12 e Levítico 20 e 21. No Acesso 375 estamos seguindo uma jornada diária de leitura bíblica, e no episódio de hoje vamos refletir sobre como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus para viver preparados para o futuro, sem medo, e discernindo os sinais espirituais ao nosso redor. Agora vem o ponto-chave do nosso episódio. Jesus não apenas alerta sobre a hipocrisia, mas também ensina como viver sem medo do futuro. Ele fala sobre o temor a Deus, sobre não confiarmos nas riquezas, sobre nos mantermos vigilantes. E aqui está a grande pergunta que precisamos responder hoje. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? E mais, como nós vimos no episódio anterior sobre o poder da oração que se opõe à religiosidade vazia, Jesus faz uma promessa impressionante, uma revelação poderosa. Existe algo que Deus nunca recusará para aqueles que pedem com sinceridade? O Espírito Santo. Então fica comigo, porque precisamos conectar os capítulos do dia para entender o que Deus quer nos ensinar. A palavra de Deus é incrivelmente conectada. O que Jesus ensina em Lucas 12 tem tudo a ver com o que vemos em Levítico 20 e 21. Em Lucas 12, Jesus alerta sobre a hipocrisia dos fariseus, sobre o perigo de acumular riquezas sem se preocupar com a eternidade e sobre a necessidade de estarmos prontos para o retorno dele. Já em Levítico 20 e 21, Deus estabelece padrões de santidade para o povo de Israel, destacando que a santidade não é opcional, mas uma exigência para aqueles que pertencem ao Senhor. Agora, olha que interessante. Jesus e Levítico falam sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes. No Antigo Testamento, Deus chama o povo a abandonar os costumes pagãos e a viver em santidade. No Novo Testamento, Jesus chama seus discípulos a abandonar a hipocrisia e viver uma fé verdadeira. O problema do coração humano é o mesmo: aparência, de santidade sem um compromisso real com Deus. Outro ponto importante é que enquanto Levítico ensina que o sumo sacerdote não podia se contaminar com coisas impuras, em Lucas 12 Jesus se apresenta como o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que purifica seu povo e traz uma santidade que vem de dentro para fora. Percebe como esses textos se complementam? Se queremos viver de forma verdadeira diante de Deus, precisamos entender esse princípio. A santidade não é apenas evitar pecados externos, mas viver com um coração rendido a Deus. Agora que entendemos essa conexão, precisamos ir mais fundo. Como podemos aplicar isso à nossa vida? Como evitar o erro?
De uma vida apenas de aparências e viver uma relação verdadeira com Deus? Vamos para a próxima parte e descobrir. Agora que já entendemos a conexão entre os capítulos do dia, vamos aprofundar essa reflexão. O que Jesus quer nos ensinar em Lucas 12? Quais são os alertas e princípios que devemos aplicar à nossa vida? O perigo de viver para as aparências. Jesus começa esse capítulo nos alertando sobre o fermento dos fariseus, a hipocrisia. A hipocrisia é um dos maiores perigos espirituais porque faz com que uma pessoa pareça estar perto de Deus, mas na verdade está longe. O problema dos fariseus não era a falta de religiosidade, mas o fato de que tudo era apenas uma máscara. Agora deixa eu te perguntar, o que acontece com uma massa quando você coloca fermento? Ela cresce, certo? Mas cresce com ar, não com substância. A hipocrisia é exatamente assim. Ela inflaria a aparência, mas deixa o interior vazio. Jesus nos alerta que nada ficará escondido para sempre. Em Lucas 12, 2, 3, ele diz: nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Ou seja, Deus vê tudo. E um dia, tudo o que está oculto será exposto. Então, será que estamos vivendo uma fé verdadeira ou apenas de aparências? A quem você realmente teme? Em Lucas 12, 4, 5, Jesus faz um alerta fortíssimo. Não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aqui Jesus está nos ensinando sobre o verdadeiro temor. Muitas vezes vivemos tentando agradar as pessoas, preocupados com o que vão pensar de nós. Mas Jesus nos lembra que o único que tem poder sobre a eternidade é Deus. Agora pare e pense. Quantas decisões você já tomou baseado no medo do que os outros vão pensar? Será que estamos mais preocupados com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus? Deus cuida de nós. Esse alerta sobre o temor de Deus pode parecer duro, mas logo em seguida, Jesus nos traz uma verdade maravilhosa. Deus cuida de nós. Ele diz em Lucas 12, 6 e 7, não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Isso significa que Deus não apenas nos chama à santidade, mas também nos sustenta nessa caminhada. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e nada passa despercebido aos seus olhos. 4. O perigo de negar a Cristo. Agora, um dos alertas mais sérios de Lucas 12. Negar a Jesus diante dos homens. Jesus declara em Lucas 12, 8, 9. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus? Aqui está a grande questão. O que nossas atitudes dizem sobre a nossa fé? Será que estamos confessando a Cristo com nossa vida ou estamos negando Ele através das nossas escolhas? Lembra da história de Pedro? Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres, mas quando foi confrontado, negou Jesus 3 vezes. No entanto, depois disso, Pedro chorou amargamente e mais tarde foi restaurado por Cristo. E isso traz uma verdade poderosa. Se em algum momento negamos a Cristo com nossas atitudes, Ele nos dá a chance de arrependimento e restauração, o chamado para confiar no Espírito Santo. Por fim, Jesus faz um ensino muito especial sobre o Espírito Santo. Ele diz em Lucas 12, 11 e 12, quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder ou o que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis dizer. Isso nos ensina algo fundamental. Não estamos sozinhos. Deus nos dá seu Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer e nos capacitar para viver uma vida santa. Agora que entendemos esses ensinamentos, vem a grande questão. Como podemos aplicar tudo isso no nosso dia a dia?
No próximo capítulo, vamos ver como essa mensagem se traduz em ações práticas para a nossa vida. Agora chegamos ao ponto mais sério dessa reflexão. O que você vai fazer com tudo o que acabou de ouvir? Porque uma coisa é entender os alertas de Jesus, outra é decidir o que fazer com essa verdade. O alerta de Jesus é urgente. Em Lucas 12, 35, 40, Jesus nos dá uma ordem direta: estejam preparados. Ele usa a metáfora de servos esperando o retorno do seu senhor, prontos para abrir a porta assim que ele bater. Agora, pense comigo. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Jesus deixa claro que ele pode voltar a qualquer momento e quem não estiver preparado será pego de surpresa. Isso é forte, porque muitos vivem como se sempre houvesse mais tempo para acertar a vida com Deus. Mas e se não houver? É muito perigoso viver como se houvesse tempo de sobra? Jesus diz algo muito impactante em Lucas 12, 45, 46. Mas se aquele servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os servos e servas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Muita gente vive assim, achando que pode deixar para depois. Quer servir a Deus, mas antes quer aproveitar a vida, curtir o pecado um pouco? Mas o problema é que ninguém sabe o dia de amanhã. O que você está fazendo com o que Deus te confiou? Jesus também nos ensina que quanto mais sabemos, mais Deus espera de nós. Lucas 12, 47 e 48 diz: aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, mais ainda se lhe pedirá. Ou seja, agora que você ouviu essa mensagem, você é responsável por ela. Deus te chamou para algo maior, mas o que você tem feito com isso? Há um fogo que Jesus veio trazer. Jesus termina esse trecho com uma declaração chocante: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Lucas 12, 49. Esse fogo representa a verdade do evangelho, que purifica, separa e queima tudo o que não pertence a Deus. Quem se rende a Cristo passa por esse fogo e é transformado. Mas quem rejeita essa verdade, um dia enfrentará o juízo de Deus. Agora vem a grande pergunta: qual será a sua resposta a esse chamado? Porque não basta apenas ouvir, é preciso decidir. Você está pronto para viver uma fé verdadeira, longe da hipocrisia e firme na presença de Deus? Se a religiosidade não salva, qual é a solução? Como realmente viver para Deus? Essa resposta está no Evangelho e é sobre isso que vamos falar agora. Agora que entendemos a urgência do alerta de Jesus, vem a grande pergunta: como podemos estar prontos? Se a religiosidade não salva, se o medo não nos sustenta e se o tempo está se esgotando, qual é a resposta? A única segurança está em Cristo. Jesus não nos deixou perdidos, tentando nos salvar por conta própria. Ele nos deu a solução clara. Não é sobre o que fazemos, mas sobre quem somos nele. Lucas 12, 8, 9 diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui está o ponto central. A salvação não vem por uma vida religiosa, mas por um relacionamento real com Cristo. Confessá-lo não é apenas dizer que acredita nele, mas viver de forma que essa fé seja evidente. O Espírito Santo nos capacita a viver essa nova vida. Jesus sabia que não conseguiríamos viver essa transformação sozinhos, por isso, ele nos enviou o Espírito Santo. Lucas 12, 11, 12 diz: e quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder ou do que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que for necessário dizer. Se o Espírito Santo pode nos guiar nos momentos mais difíceis, ele também nos capacita a viver essa nova vida.
Você está pronto para deixar tudo por Cristo? Jesus nos ensina que viver para Deus exige entrega total. Lucas 12, 33, 34 diz: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Se sua vida está presa às coisas deste mundo, você nunca estará realmente pronto para viver o que Deus tem para você. O Evangelho é claro: ou seguimos a Cristo de todo o coração, ou corremos o risco de perdê-lo, para sempre. A pergunta que Jesus fez no início do capítulo volta agora para nós. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Se você quer viver essa transformação, se deseja estar pronto para o que virá, o momento de entregar sua vida a Cristo é agora! E é sobre essa decisão que vamos falar no próximo capítulo. Agora que entendemos que só em Cristo encontramos segurança e que Ele nos chama para uma entrega total, surge a pergunta: como viver isso na prática? Primeiro, pare de tentar se justificar por suas próprias obras. Muitas pessoas acreditam que podem ser aceitas por Deus porque são boas, fazem o bem ou seguem regras religiosas. Mas Jesus deixou claro que a salvação não vem do que fazemos, mas de quem somos nele. Lucas 12, 21 nos alerta sobre o perigo de confiar no próprio esforço. Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Se confiamos mais no que temos ou fazemos do que no que Cristo fez, estamos no caminho errado. Segundo, busque a Deus de todo o coração. Jesus nos ensina que devemos priorizar o reino de Deus acima de tudo. Lucas 12, 31 diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que antes de nos preocuparmos com qualquer outra coisa, devemos garantir que nosso relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Terceiro, deixe o medo para trás e confie em Deus. Jesus repetiu várias vezes para não temermos. O medo nos paralisa e nos impede de viver para Ele. Lucas 12, 32 nos dá um grande encorajamento: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Se Deus nos prometeu o reino, por que viver com medo? Quarto, mantenha-se vigilante e preparado. A maior aplicação dessa mensagem é a necessidade de estarmos prontos para o retorno de Cristo. Lucas 12, 35, 36 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo lhe abram. A qualquer momento, Jesus pode voltar ou o nosso tempo pode se esgotar. A pergunta é: você está pronto? Quinto, decida viver em santidade e compartilhar essa verdade. Lucas 12, 3 diz que tudo que for dito em segredo será proclamado dos telhados. Isso nos lembra que não podemos esconder nossa fé. Você tem compartilhado o Evangelho? Você tem vivido como um verdadeiro discípulo? Deixo alguns desafios para hoje. Peça a Deus que te ajude a viver sem hipocrisia. Decida colocar Deus como prioridade máxima em sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se Deus está falando com você, hoje é o dia de uma decisão real. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Agora chegamos ao momento mais importante do episódio. Diante de tudo que ouvimos, precisamos tomar uma decisão real. Vamos continuar vivendo de forma morna e distraída, ou vamos nos entregar completamente a Cristo? A maior mentira do inimigo é dizer: você tem tempo. Muitos vivem como se sempre houvesse um amanhã garantido, mas a verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Lucas 12, 20 traz uma das palavras mais impactantes de Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Se você soubesse que hoje seria seu último dia, sua vida estaria em ordem com Deus? Há um grave perigo de negar a Cristo. Jesus foi claro: não há neutralidade quando se trata dele. Lucas 12, 8, 9 diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.
Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negar a Cristo não é só dizer não creio. Podemos negá-lo com nossas atitudes, com nossa vergonha de falar do Evangelho ou com um coração dividido entre Deus e o mundo. Pedro experimentou isso quando negou Jesus 3 vezes. Mas sabe, o que é mais incrível? Jesus restaurou Pedro e hoje ele quer restaurar você também. O Evangelho é um chamado à rendição total. A verdade é que ninguém pode se salvar sozinho. Romanos 3:23 afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Deus não nos deixou sem esperança. João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está pronto para entregar sua vida a Cristo? Se você sente que Deus está falando com você, hoje é o dia de se render completamente. Em Lucas 9:23, Jesus afirma: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você deseja entregar sua vida a Jesus agora, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste. Hoje eu entrego minha vida a ti. Perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa. Amém! Quais os próximos passos para quem tomou essa decisão? Comunique essa decisão a alguém. Busque uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Envie uma mensagem para nosso Instagram, VocêTemaCSoou. Escreva para o e-mail para te darmos apoio. Lembre-se, você não está sozinho. Se você já é cristão, viva essa verdade sem medo e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas. Chegamos ao final deste episódio e agora eu te pergunto: o que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje? Porque essa não foi apenas mais uma mensagem, esse foi um alerta de Deus para a sua vida. O tempo está se esgotando. Deus nos chama à santidade. Cristo é a única resposta. Se tem algo que Jesus nos ensinou em Lucas 12, é que não podemos viver como se sempre houvesse um amanhã garantido. A decisão de segui-lo não pode ser adiada. Ele nos chamou para uma vida que não é apenas de palavras, mas de entrega real. E agora, você tem 2 caminhos: sair deste episódio e continuar vivendo como antes, ou permitir que essa verdade transforme sua vida e te faça viver preparado para o que realmente importa, a eternidade com Deus. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Curta este episódio e deixe nos comentários: Senhor, quero estar pronto! Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Se você tomou uma decisão por Cristo, manda uma mensagem no Instagram, ou VocêTemaCS ou no e-mail. Queremos te ajudar nessa caminhada. Quer se aprofundar mais? Não interprete apenas o clima, mas os sinais de Deus para a sua vida. Assista agora o vídeo recomendado Enquanto há Tempo, que aparecerá na tela, e descubra a urgência da salvação em Cristo antes que o tempo se esgote. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe sua vida, porque você tem acesso